Olá, boa noite. Tudo bem com vocês? Quem for entrando aí, se puder me dar um alô, se tá me ouvindo bem, se tá tudo certo, se tá me vendo bem e ouvindo bem. Boa noite, pessoal. Nessa live de hoje vamos falar um pouquinho sobre matemática. Bom, quem tá me acompanhando aí nos stories ou nas publicações e tudo mais, acho que já tá sabendo que nós estamos num chamado a vocês de uma oficina de matemática que vai acontecer agora em junho, no dia 17, sábado. E vai ser uma oficina de um modo inédito, porque vai ser ao vivo para quem adquirir a oficina, né? E aí nessa oficina, que vai ser muito legal, que será ao vivo, inédita, né? Então nunca aconteceu dessa forma. Vai ser uma oficina de 4 horas, então nós teremos o conteúdo teórico, inteiramente teórico, e um conteúdo prático, do ponto de vista assim, vocês vão ter material prático, vocês vão ter acesso a um material de atividades, quem optar para participar da oficina. A Rebeca comentou, quem não puder participar da oficina ao vivo, não tem problema, porque vai ficar salva por 1 ano. Então, quem adquirir a oficina não puder estar ao vivo, ou não puder estar todo o tempo e tudo mais, não tem problema nenhum, vai poder assistir depois a gravação por 1 ano. E aí, hoje, nesta live de hoje, eu falei, olha, então acho que tem muita gente com dúvida ainda, né? Talvez não tenha entendido direito a abordagem e tudo mais. Vou falar um pouquinho mais desta abordagem da matemática. Então, uma introdução aí para vocês conhecerem um pouquinho mais, se sentirem seguras se entram na oficina ou não. Então, eu vou explicar aqui para vocês teoria mesmo. Então, vamos nos aprofundar. Eu preparei, claro, algumas visuais aqui para nos guiar e para ajudar todas nós, né? Tanto a mim quanto a vocês, para verem tudo que eu estou elaborando e que, obviamente, vai ser detalhado, né? Destrinchado dentro da oficina ao vivo. Então, deixa eu já colocar aqui que quem quer saber mais sobre a oficina, eu coloquei aí, pode comentar que quer oficina. Deixa eu escrever aqui. Também, peraí, gente. Pronto. Deixa eu fixar. Então, comenta aqui oficina, quem quiser saber mais sobre como garantir a sua vaga na oficina de matemática. Vocês vão receber uma informação detalhada pelo direct e lá no direct de vocês vão ter maiores informações da página completa deste convite à oficina, tá? Mas aí vocês não entrem agora, fiquem aqui na live, depois vocês vão lá no direct, clicam lá e veem a página com calma e tudo mais. Agora, o principal é vocês estarem aqui, mas você só escreve aí oficina para garantir que você vai receber as informações, tá bom? Então vamos lá, vamos pro conteúdo? Bom, eu não sei se vocês acompanharam que eu mostrei esse ranking aí do Brasil do ponto de vista das habilidades de leitura. Quem viu isso? Eu coloquei nos stories, acho que eu coloquei, fiz um Reels. Comenta aí se alguém assistiu, se alguém viu, né? Eu falando sobre esse ranking do Brasil. A ideia é mostrar para vocês o seguinte. A gente já sabe, né? Porque eu já falo isso constantemente, com dados, com informações e tudo mais. A Marina comentou aí, eu. Então a gente já sabe que o Brasil não vai bem no aspecto da leitura e da escrita. Seja porque a gente está vendo esses resultados, ou seja porque também a gente convive com a própria realidade, né? A própria realidade se apresentando. Então, a gente vê as crianças com dificuldade, as crianças que não conseguem aprender. E aí, esse dado desse ranking aí, acho que sintetiza isso, né? Porque foi feita uma comparação entre tantos outros países, entre 65 países
e o Brasil tá aí na posição 58. Né? Então, nessa posição 58, em aspecto de habilidades de leitura e de escrita, a gente é o lanterninha, um dos últimos países, essa setinha aí, é onde a gente está posicionado. Este é o dado mais recente, comparativo, entre países de habilidades de leitura. Foi uma prova que chama de teste, né? Um teste, o PIRS, e ele foi executado em 2021, né? E o resultado saiu agora, com alunos do 4º ano. E aí, gente, a gente sabe que a situação da alfabetização tá ruim. E a matemática? Como é que tá nisso daí, né? Qual é um índice que mede a situação da matemática? Bom, o mais recente que nós temos é o PISA, de 2018, e este é um exame que é feito com jovens, jovens de 15 e 16 anos, e esses jovens, eles são avaliados do ponto de vista internacional, de diversos países e tudo mais. Nesse caso, foram 79 países em 2018. E avalia-se as habilidades de leitura, né, também de matemática e de ciências, né? Mas do ponto de vista da matemática, é o nosso pior resultado. Pior resultado. É pior do que leitura, é pior do que ciências, dentre os rankings, né? Nós estamos nessa posição aí, 69 a 72, dentre 79 países. E aí, quando a gente vê esse resultado medido de acordo com as classes que os alunos são colocados, né? Então, a gente tem lá uma posição de abaixo de 1, nível 1, né? São os níveis, são as classes que os alunos são classificados a partir da prova que foi aplicada. A gente vê que a maioria, quase 70%, aí 61% dos estudantes estão ou no nível 1 ou abaixo de 1. Só abaixo de 1 é 41%. Para vocês terem uma ideia do quão isso é ruim, que o abaixo de 1 não tem nem assim, não tem nenhuma expectativa do que essa pessoa precisaria fazer. É tão ruim que não tem nenhuma expectativa. Se a gente vê lá, tem a média da OCDE para esse nível abaixo de 1 seria 9%. Aqui no Brasil é 41%. Então é só para a gente ver o quanto a gente está indo muito mal também na matemática. E por que isso chama atenção? Porque os anos iniciais, né, de aprendizagem da matemática, eles são muito reveladores, né? Eu vou ler aí para vocês, não se preocupem se vocês não enxergarem, eu vou ler, tá? As origens da dificuldade na matemática, na adolescência e na idade adulta, podem ser identificadas desde o início da trajetória do desenvolvimento individual, ou seja, desde os primeiros anos. Então, a gente não precisa esperar um ranking aí que seja feita uma avaliação com jovens de 15 e 16 anos para poder estimar que a coisa vai bem ou não vai bem. Por quê? A gente poderia fazer isso se tivesse claro para quem ensina, claro para as escolas, para os professores e tudo mais, o que as crianças precisam dominar nos níveis mais básicos da matemática, logo nos primeiros anos, porque o desenvolvimento individual das crianças vai poder indicar se estamos indo num bom caminho ou não. E isso é bom porque nos dá chance de intervir rapidamente, intervir precocemente e não chegar nessa situação crítica de se esperar que as crianças as crianças não, né? Que os adolescentes, jovens de 15 e 16 anos tenham um resultado tão ruim. Não precisaria ser assim se a gente tivesse, desde sempre, bem claro o que ensinar do ponto de vista da matemática desde a pré-escola. Porque as habilidades matemáticas adquiridas até antes da pré-escola,
elas são preditivos de dificuldades persistentes na aprendizagem dessa disciplina. Então, se a criança tem dificuldade lá nos primeiros anos do seu desenvolvimento individual, a chance é grande de que, se não houver uma intervenção, um ensino adequado, a chance é grande dela continuar tendo problemas com a matemática nos anos seguintes, tá? E aí, vamos entender um pouquinho o conceito da matemática aqui no Brasil. Vocês já pararam para pensar qual é o olhar com o qual, né, os organizadores de currículos, que as escolas, enfim, todo mundo olha a matemática aqui no Brasil? Porque assim, na alfabetização eu já falo bastante para vocês. Na alfabetização a gente já sabe. A visão é de que a aprendizagem da leitura seria natural, assim como aprender a falar é natural, então aprender a escrever e ler também seria natural. E na matemática, qual é a concepção da matemática no nosso país? Vocês já pararam para pensar nisso? Para poder entender assim, nossa, estamos num caminho, não estamos no caminho, ensinamos ou não ensinamos, tem sido feito um ensino ou não? Então, eu já vou dizer para vocês, assim como na alfabetização, há uma repulsa, eu usei essa palavra de propósito, uma palavra forte para mostrar que, assim como na alfabetização, na matemática também há uma repulsa em seguir uma ordem sistemática e um ensino explícito. As coisas não são claras, as etapas não são claras, quais etapas precisaríamos passar para a criança aprender. É uma incógnita. E por que isso acontece? Porque acontece o seguinte, tem uma visão de que o desenvolvimento individual da criança, ele não seria estimulado pelo ensino, ele seria estimulado pelo desenvolvimento inerente da criança, a sua maturação cerebral, o seu desenvolvimento cognitivo. Então, tudo aquilo que a gente escuta na alfabetização, de que cada criança tem seu tempo, se ela não aprendeu ainda está no tempo dela, se ela não desenvolveu isso, tudo bem, uma hora isso vai acontecer, uma hora vai dar o clique. A visão para a matemática, gente, é a mesma visão. E por que é a mesma visão? Porque a gente está falando de método só? A gente está falando de métodos de matemática e tudo mais? Não, porque a gente está falando uma coisa que subjaz, que venha antes do método. É onde o método tenta se basear. A gente está falando de abordagens pedagógicas, de teorias pedagógicas que vão explicar, ou melhor, tentar explicar como a aprendizagem acontece. E a aprendizagem no Brasil tem sido colocada como se fosse algo somente estimulado pelo ambiente, mediado pelo professor, no desenvolvimento de uma maturação cerebral. E isso daí, na prática, é o quê? Qual é o nome desta abordagem? É uma abordagem de... Vocês sabem? O que vocês diriam? É uma abordagem socioconstrutivista, que a criança construiria o seu conhecimento estando imersa em um ambiente propício, estando na escola. Então, esta abordagem, a gente precisa ter claro, ela está em tudo, como se todas as formas de aprendizagem fossem explicadas dessa forma. E aí, parece que só existe isso, parece que só existe essa teoria, a qual, inclusive, já foi fortemente refutada pelas áreas. Por exemplo, eu posso falar das mais recentes, pelas áreas que vão estudar a aprendizagem pelo cérebro, que vão ver neurociências, ciências cognitivas. Essas seriam as mais recentes, mas a gente ainda pode falar das ciências clássicas, do conhecimento, não ciências clássicas, desculpa, do conhecimento clássico, o conhecimento mais tradicional da humanidade. O conhecimento que vem lá dos gregos, que vem de filósofos e que eles vão explicar
que a matemática, ela precisa seguir um grau de dificuldade. Ela precisa seguir etapa a etapa. E que a gente não precisa ter medo de ensinar. Então, o que a gente tem hoje na concepção do ensino, tanto da matemática quanto da alfabetização e tudo mais que acontece no Brasil, é furada, não funciona na prática. E a gente vê isso com a própria realidade, a gente vê isso com os índices brasileiros, a gente vê isso em tudo quanto é lado. Isso é evidenciado, que a forma com a qual estamos tratando a abordagem de ensino no Brasil não funciona. E aí a gente precisa trazer isso para todas as disciplinas, porque a abordagem ela é geral. E tem um agravante na matemática, porque a matemática, além de tudo isso, essa concepção do ensino ser dada a partir dessa abordagem socioconstrutivista, a gente tem o quê? A matemática, né, na realidade da educação brasileira, a matemática ela é colocada como uma matéria, uma disciplina utilitária, uma disciplina prática, que as crianças precisam aprender, né? No mesmo tempo que elas estão tentando aprender os números, elas já precisam aprender práticas como práticas de dinheiro, práticas para usar essa informação matemática em práticas cotidianas e tudo mais. É óbvio que a matemática ela serve para a vida cotidiana, né? Tudo serve para a vida cotidiana, tudo a gente precisa conectar com a realidade, porque afinal vivemos nesse chão aqui que pisamos. Mas não é só isso, não pode ser só isso. Ela não pode ser somente uma visão pragmática, utilitária, para que se serve, ser usada para um fim específico, né? Então eu vou aprender matemática porque a criança não sabe por que aprende matemática. A professora não sabe por que ensina matemática. Vocês já pararam para pensar nisso? Por que a matemática ela é importante? Por que eu preciso me preocupar com a matemática? Bom, a nossa visão utilitária é a seguinte: eu preciso me preocupar porque a criança tem que saber receber o troco correto, tem que saber se tá recebendo, se tá dando o dinheiro certo, tem que saber se tá trocando figurinha da maneira certa. A gente pensa assim, né? A gente pensa, um pouquinho mais à frente, porque precisa passar no vestibular e a matemática tem um peso importante. Então, a gente olha a questão toda da matéria, da disciplina, como algo assim, utilitário. E por que eu chamei essa live de O Despertar da Matemática? Porque eu quero trazer para vocês uma visão maior, mais ampla. O que foi a matemática? Como que ela foi, assim, intitulada lá atrás pelos grandes pensadores da nossa humanidade? E há um exemplo, por Aristóteles. O que Aristóteles definia como matemática? Olha só, vamos para uma outra visão. Vamos um pouquinho mais profundamente. Vamos tirar essa visão utilitária que a gente tem dentro da nossa cabeça e vamos abastecer com a finalidade das coisas. Por exemplo, chutei aqui. Por exemplo, Aristóteles ele dizia que o matemático é aquele que parte de conhecimentos a priori. Então, por exemplo, um matemático, ele teria uma informação que ele está vendo, então ele estaria vendo aqui essa caneta. E essa caneta, ele precisaria demonstrar com a lógica para obter novos conhecimentos, como essa caneta ela é colocada no espaço, por exemplo, por uma linha reta, uma representação de uma linha. Então, a matemática ela serviria com a base que eu tenho de conhecimentos a priori, né? Um matemático, ele tem conhecimentos a priori, então ele tem conhecimentos concretos que ele vê diante dele e que agora precisa materializar isso e colocar esse conhecimento a partir de uma lógica em uma fórmula, em um determinado dado, para a partir disso gerar novos conhecimentos, novas informações. Então, a matemática ela tem sempre dentro dela
uma capacidade inerente de tentar mostrar a existência de uma verdade, que nós podemos conhecer essa verdade. Que essa caneta, por exemplo, essa linha dessa caneta, ela é uma verdade, que eu posso conhecê-la através da sua demonstração. Então, isso é o ponto central que os antigos, né, na antiguidade, se colocava como a matemática, uma capacidade de mostrar a existência de uma verdade. E buscar a verdade, educar para a verdade, para conhecer o que é real, o que é de fato real. Esse é o objetivo final da educação. E a matemática, obviamente, contribui para esse objetivo, de levar o homem a uma circunstância, a um conhecimento que ele não chegaria se não fosse pelo estudo, pelo ensino, né? Pelo ensino e pelo estudo. E veja que legal, Platão, na visão platônica da matemática, ela seria a disciplina que conduz a alma à verdade, porque a matemática está buscando e tentando buscar isso, tentando buscar uma verdade e tentando demonstrá-la, tentando colocá-la diante dos nossos olhos através dos conhecimentos a priori para gerar novos conhecimentos. Então, não é somente uma visão pragmática, utilitária. É uma visão que tem uma finalidade, contribuir com a educação como algo para se levar à verdade e a matemática como algo que também contribui para isso. E veja só que interessante que tem um livro que chama A Educação Segundo a Filosofia Perene e que tem vários trechos de Platão lá dentro, né? Então tem vários dizeres de Platão e tudo mais. E Platão defendia, nesse contexto que está dentro deste livro, que a primeira disciplina a ser ministrada para as crianças, porque poderia elevar as altas abstrações, então a criança compreender coisas além do que ela não conseguiria compreender se não tivesse o ensino da matemática, por exemplo. Então, a matemática ela deveria, então, ser essa primeira disciplina. Então, até antes do que geografia, outras coisas e tudo mais, a gente tem que se preocupar com o ensino da matemática. E veja que interessante que dentro deste livro, o autor ele cita Platão lá, e ele fala assim, de modo que as crianças aprendam brincando. Então, a gente acha aí que essa questão do aprender brincando, do brincar e aprender, do brincar é importante para a aprendizagem e tudo mais, o pessoal aí moderno, da pedagogia moderna, acha que é coisa da cabeça deles. Uau, eu estou trazendo isso e é assim que as crianças aprendem, é assim que é bom e tudo mais. E não é. Platão já falava sobre isso, já falava sobre as crianças aprenderem brincando. É lógico que, deste ponto de vista platônico, o brincar vinha acompanhado sempre de uma instrução, né? De conhecimentos, né? De informações para a criança poder, claro, se desenvolver adequadamente. Não é essa visão moderna da qual temos hoje. Mas é só pra gente ver que muitas das coisas que a gente acha assim, nossa, isso é uma inovação, isso é uma novidade. Não é, é coisa que já tem. A gente só precisa resgatar, a gente só precisa entender o que de fato querem dizer quando falam que as crianças aprendam brincando. É que a gente precisa envolver as crianças na aprendizagem. Tem um livro que eu tô lendo sobre matemática, o Censo Numérico, que chama, e é um livro de 97, e o autor fala lá, ele cita o seguinte, que Einstein, Gauss, ele aprendeu, né, ele desenvolveu um conceito matemático com 7 anos, e aí ele fala assim, olha, de fato, será que eles eram geniais? Por que eles eram geniais? Por que não podemos formar novas pessoas geniais? E ele vai falar, olha,
do ponto de vista do cérebro, essas pessoas são iguais a qualquer outra pessoa, mas o que as fizeram diferente para que pudessem fazer grandes coisas na matemática, por exemplo? Eles se dedicaram sobre aquilo. E para se dedicar sobre algo, você precisa gostar de algo, você precisa ter um envolvimento com algo, você precisa ter uma curiosidade, né, acerca daquilo. E o que acontece que da matemática hoje na escola não acontece? A gente não consegue despertar a curiosidade das crianças, a gente não consegue despertar o envolvimento das crianças. Por quê? Tão pouco nós sabemos o que significa isso. Tão pouco nós sabemos o que precisamos ensinar. Tão pouco nós entendemos o todo para conseguir fazer estratégias eficientes nas partes para que a criança, no fim, tenha um entendimento completo do que ela precisava, né? Tem uma aprendizagem completa da matemática. Então, as coisas são totalmente desconectadas. E se é tudo desconectado, para nós, imagina, vamos ser sinceros, faz você uma avaliação aí, né, uma avaliação da consciência. Faz você essa avaliação. Será que para você tá tudo muito claro do que é a matemática, do que eu preciso ensinar, do que a criança precisa saber, quais são as etapas? A chance é grande de não estar claro. Mas é culpa sua? Não, ninguém te ensinou também. Então, como que a gente quer despertar a matemática para essas crianças e fazê-las se envolverem, terem curiosidade em aprender e tudo mais, e terem, consequentemente, uma aprendizagem adequada, se nem para nós isso está claro? Não vai funcionar desse jeito. Primeiro, eu não posso dar aquilo que eu não tenho. Então, eu preciso, num primeiro momento, compreender isso tudo, né? E aí eu preciso entender o que faz parte dessa aprendizagem toda. Então, vamos um pouquinho para frente pra gente... Isso aí vai... Eu vou tentar dar alguns pontos para vocês nessa aula, tá? Nessa live aqui. Mas é claro que eu vou aprofundar tudo mais, obviamente, dentro da oficina, né? Nessa oficina que vai acontecer em junho. E aí, a gente precisa entender isso daí, que os conceitos e as evidências revisados contam as conexões entre a aquisição de numeracia, literacia. Então, eles estão sugerindo que é importante integrar atividades linguísticas, atividades, portanto, que vocês precisam dar conta também de alfabetização e matemáticas desde a educação infantil e na sua transição da educação infantil para o ensino fundamental inicial. E isso pode ser feito por forma de atividades didáticas, propriamente ditas, historinhas, jogos, brincadeiras, porque isso está de acordo com a própria educação clássica. É assim que as crianças vão se ver envolvidas, é assim que as crianças vão consequentemente aprender, é assim que a gente vai despertar o interesse delas. Mas, obviamente, que a gente só consegue isso se está claro primeiro para nós tudo aquilo que precisa ser ensinado. E aí eu quero falar mais um pouquinho sobre a beleza da matemática. Para a gente ter, antes de tudo, eu quero convencê-las do quão bonito é a gente pensar e se preocupar sim com a matemática, né? Porque afinal também, vocês também precisam estar envolvidas, né? E vocês primeiro precisam ter falado, nossa, é verdade, eu nunca tinha olhado a matemática por esse jeito. Às vezes até, inclusive, eu posso sentir que eu tenho dificuldade de matemática. Às vezes ninguém me ensinou assim, ninguém me fez ver o quanto a matemática é importante, como eu disse, para buscar a verdade das coisas. Então eu não tive essa visão. E a partir do momento que eu passo a ter essa visão, eu passo a querer me aprofundar sobre aquilo, não passar a toque de caixa, sabe? Passar assim, nossa, eu preciso ensinar matemática para essas crianças, eu vou fazer aqui de qualquer jeito, porque eu quero ficar livre disso, porque eu não aguento essa matéria, eu não gosto, eu tenho dificuldade e tudo mais, porque afinal nós estamos também dentro desses valores aí de 70% da população brasileira que não domina nem o nível 1 da matemática.
Nós também estamos ali. Então, pra gente também é difícil pensar na matemática. Mas eu quero trazer para vocês esse despertar aqui. Então, mais alguns comentários, né? Que a matemática, como eu disse, ela tem uma verdade estabelecida. Independente das nossas paixões, convicções, não sei o que lá, enfim, do que você ache, 2 mais 2 é sempre 4. Então, ela é atemporal. Ela não vai mudar com o tempo, ela não é relativizada, ela é aquilo, ela é imutável. Então pode passar o tempo que for, a geração que for, isso não muda. Então é uma verdade estabelecida. E o que isso é bom para a criança perceber essa imaterialidade da matemática, essa imutabilidade, essa verdade atemporal? Ao perceber que existem verdades estabelecidas para a matemática, isso é o que é 2 mais 2 é 4, né? E ela vê isso concretamente acontecer, o que acontece? A consequência é a criança fazer uma abstração para realidades na vida e perceber que existem verdades em outros campos da vida que, independente do que eu acho, da minha opinião, da minha paixão, da minha convicção, independente disso, existem verdades sobre outros aspectos da vida, do campo da vida. Então, a busca pela verdade que Platão fala lá, é isso daí. É a partir da demonstração do que a matemática te permite ver, que aquilo é aquilo, você abstrai, leva para outros aspectos e você consegue entender, nossa, é verdade, existe uma verdade. Isso daqui não é minha opinião, não é matéria de opinião. Isso aqui é o que é. Então as crianças, elas vão sendo incutidas a perceberem que existem essas verdades e elas vão querendo buscar essas verdades quando elas se veem envolvidas dentro da matemática. Quando elas se veem envolvidas aprendendo ali dentro, elas se veem inseridas no movimento de buscar a verdade. E isso a gente está contribuindo fortemente com a questão da finalidade da educação, que é poder ver a verdade das coisas, que é poder ver claramente como as coisas são e acontecem. Isso é uma das belezas da matemática que precisa primeiro ser desperta em nós, para depois conseguirmos despertar nos outros, nos pequenos. E mais, a matemática é uma disciplina que exige uma organização de pensamento. Então, para fazer algo na matemática, preciso organizar o pensamento e para eu mostrar, para eu ter um resultado, eu preciso demonstrar esse resultado. Né? As atividades de matemática, sobretudo nos anos iniciais, a criança precisa demonstrar que 2 mais 2 é 4, mostrar primeiro com concretos, depois com desenhos pictóricos, depois com uma fórmula e tudo mais. Ela precisa colocar aquilo, ela precisa organizar-se mentalmente para demonstrar este resultado. Então, na vida prática, isso também ajuda a organizar outros aspectos da vida. Ajuda a organizar raciocínio lógico, ajuda a organizar a linguagem oral, a comunicação. A gente consegue agora entender que tem essa parte que forma esse todo. A matemática permite a gente visualizar isso e conseguir também expandir para outras áreas, como eu disse, nas áreas de comunicação, desenvolvimento pessoal e tudo mais. Esta é mais uma beleza da matemática, que é além de saber usar o troco. E mais, a matemática, conforme vai avançando a complexidade, ela vai ajudando a levantar hipóteses visando a resolução de problemas. Na vida prática da pessoa, analisar as situações reais com esse olhar, associado com a busca pela verdade. Então, eu vou buscar, diante disso, eu tenho um problema diante de mim e eu preciso chegar com um resultado, e eu preciso demonstrar esse resultado, e eu preciso me comprometer em achar um resultado verdadeiro. Não que é a minha opinião, mas um resultado verdadeiro. Então, isso tudo associado dificulta na prática o quê? A manipulação de pensamento.
Porque o sujeito, o indivíduo, ele vai conseguir, com estes elementos, com este compromisso com a verdade, com essa necessidade de demonstrar resultado, com essa necessidade de buscar as informações que ele tem a priori. Lembra lá que Aristóteles falava que um matemático, ele precisa usar informações a priori para poder demonstrar. Ele precisa usar a lógica para demonstrar. Então, ele vai usar essas informações para trazer um novo conhecimento à tona. Então, tudo isso faz parte da beleza da matemática, como eu disse, além de uma finalidade de passar no vestibular, de uma finalidade de ter que ir bem para passar de ano, para não ficar ali de retido no ano. Não é só isso. A gente precisa se encher desse olhar do quão bonita pode ser a matemática e o quão importante ela é para o desenvolvimento humano, da formação humana e da educação. E aí a gente primeiro se enche com esse olhar, se convence dessa importância para chegar lá e falar, não, agora eu vou me comprometer a também me formar melhor sobre isso e passar para as crianças as melhores formas de delas chegarem no domínio da matemática. E aí, tem vários estudos, dentro da oficina eu vou abordar as justificativas, vou mostrar um pouco melhor tudo isso. Mas, em geral, eu quero trazer aqui para vocês que os melhores resultados na prática, na hora de a criança aprender a matemática, está sempre relacionado a uma abordagem de ensino explícita e sistemática. Assim como eu falo para vocês que na alfabetização a gente precisa ensinar de forma explícita, a gente precisa ter claro o que a criança precisa aprender, a gente precisa ter claro o que ensinar, o que e o como ensinar. Na matemática a mesma coisa. E sistemático porque precisa sim seguir uma ordem. Não pode vir assim, hoje eu vi essa atividade na internet, achei legal. Aí eu vou pôr isso daqui. Aí eu vou pegar aquele outro e vou pôr isso aqui, vai ser legal. Não! A gente precisa sim seguir uma sistematização. Olha, Márcia, já estou matriculado. Tô te esperando, hein, Márcia, no dia 17. Aliás, estou esperando todas vocês aqui que estão por aqui, hein, gente? Vamos lá, vamos olhar a matemática com outros olhos, dominar a matemática com outros olhos e passar isso para as crianças da melhor forma possível, né? E aí a gente vai seguir dentro da oficina o que está de acordo aí com esses melhores resultados, o que as pesquisas e as evidências e a realidade têm mostrado que está associado com uma aprendizagem adequada da matemática. Então, a criança precisa ter conhecimentos prévios, conhecimentos a priori. Ela precisa saber, para fazer uma subtração, ela precisa antes saber uma adição. Ela precisa ter isso claro. Para ter a multiplicação, ela precisa passar pela adição. Para chegar na adição, o que ela precisa aprender antes? O que ela precisa aprender desde a sua base? Estes conhecimentos prévios, eles são essenciais para a aprendizagem acontecer. Ela precisa de memória. Ela precisa de memória do ponto de vista da memória de longo prazo, guardar essas informações, mas ela precisa também ter uma memória bem ordenada para conseguir, ali na hora, juntar essas informações e trabalhar essas informações. Uma memória de trabalho organizada, que vai conseguir usar os elementos que ela tem a partir das informações prévias, de fatos e procedimentos, de como ela usa essas informações e como que ela chega a um resultado comprometido com uma verdade. Olha, a Miriam, a Rê Rangel, tá inscrita, isso daí. Ó, quem tá perguntando como eu me inscrevo, a Silvânia perguntou. Digita aqui oficina, que daí você vai receber maiores informações no seu direct. E lá no direct vai ter a informação, vai ter a página completa da matemática e lá você consegue fazer sua inscrição, tá? Mas, gente, deixa pra ir lá ver o direct depois. Vamos terminar aqui essa aula, tá? E aí, isso tudo aí a gente precisa garantir.
Então a gente precisa partir do que é mais simples. A gente precisa partir para a criança aquelas noções do senso numérico bem estabelecida, as questões de fatos numéricos bem estabelecidos, memória bem estabelecida. Então a gente precisa começar da lógica bem estabelecida. A gente precisa começar lá no comecinho, lá na base. E é importante eu falar para vocês, não é questão de idade, mas desenvolvimento ou não de habilidades. A gente não tem que se fechar na idade. Ah, a criança tem 8 anos, mas não sabe nada. Não consegue entender como que é 2 mais 2 dá 4. Não consegue compreender. E ela não consegue memorizar isso, porque é difícil. Como que ela vai conseguir memorizar tudo se ela tem que memorizar 300 coisas porque ela não conseguiu compreender outras 300 coisas? Ela precisa, para conseguir memorizar adequadamente, ela precisa ter seguido uma sistematização. Primeiro ela memorizou um pedacinho, depois ela foi em outro, depois ela entendeu isso daqui, isso aqui, chegou lá e assim vai. Edinha, é pago, com certeza. Edinha, vai ser uma oficina de 4 horas ao vivo, né? Então vai ter muito conteúdo de teoria e prática. Também não é só prática, não. Vai ter teoria também para vocês saberem quais são os pilares do aprendizado. Como que o aprendizado ele acontece, para a gente extirpar de vez da nossa mente essa visão socioconstrutivista de que o aprendizado basta estar ali, seguir um pouquinho dali, um pouquinho daqui, fazer aquela mistureba toda. Não, não é assim. A gente precisa estabelecer como se aprende. Depois, como se aprende, o que se ensina e como se ensina. E depois as atividades, porque vai ter prática, um material de atividades prático, para vocês colocarem em prática tudo isso. Então vai ser um material desde a base até os primeiros anos do ensino fundamental. E outra, a gente está com uma condição especial que pela primeira vez vai ter isso, primeira e única, não vai ter mais essa oficina ao vivo. E outra, o material está incluso, não vai ser mais incluso. Depois vai ser tudo separado, o material, as aulas e tudo mais. Então é só para essa oficina agora de junho, tá? E aí, continuando aqui, a gente precisa garantir o envolvimento ativo, a curiosidade. Como que a gente envolve as crianças para elas estarem ali presentes e terem atenção? Inclusive, a atenção é outro pilar do aprender. Se a criança não tem atenção, se está falando com as paredes, se está falando com as portas, ela não vai aprender, ela não quer aprender. Gente, não tem que a gente faça se a gente não tem a atenção da criança. A atenção é a porta de entrada para a aprendizagem. Então, a gente precisa, sim, saber despertar a atenção. É por isso que Platão falava lá, se aprende brincando, porque a brincadeira para a criança é o que vai chamar a atenção dela. Mas não quer dizer que isso vai ser desordenado, que vai ser deixar por conta dela, nada disso. Não é aquela brincadeira de parquinho, né, que cada um tá lá na sua. Não, é uma brincadeira ordenada, sistemática, que visa habilidades bem claras e tudo mais, né? Isso aí é totalmente diferente. Por quê? A brincadeira, ela chama a atenção. Então, a gente pode usar, assim, de jogos, de historinhas, atividades diretas para isso, mas a gente precisa saber qual é a melhor estratégia, né? E aí, que é muito importante, é que a matemática, ela seguia um conceito CPA, né? O concreto, o pictórico e o abstrato. Então, primeiro eu vejo as coisas acontecerem. Então, eu até coloquei lá ontem, né, na internet, deixa eu pegar esse aqui, os cubos, né? Então, eu mostro isso aqui, os materiais manipulativos, concretos, que eu tô usando esses bloquinhos aqui, mas pode ser, gente, grãozinho de feijão, pode ser milho, pode ser pedrinha, pode ser brinquedo, pode ser várias coisas, pode ser lápis da criança. Mas quando a gente mostra, primeiro concretamente, que um 5, por exemplo, ele pode ser composto, a decomposição dele, ele pode ser composto por 4 verdes, né? Então eu tenho 4 verdes aqui, é um conjunto de 4 verdes, e um amarelo. Então eu tenho um total de 5, um conjunto de 5. Mas as partes do 5 é isso daqui. Ou eu tenho as partes do 5, que é 3 verdes
e 2 pretos, né? Então eu tenho outras partes. Então eu demonstrar isso daqui, não ter medo de usar esses concretos da maneira adequada. Depois eu vou para desenhos, pictórico, o que ela está vendo, o que ela vai representar em desenhos. Depois eu vou para o abstrato, depois eu vou lá para o número 2 mais 3 igual a 5. Depois. Primeiro tem este caminho todo. Até o fato do 2, o que é o 2, o que é a representação do 2, o que eu escuto enquanto uma habilidade oral, auditiva, né? 2, e vou conseguir transcodificar isso no papel com o número 2. Como que eu faço isso? Como que a criança chega lá? Como que eu garanto que a criança chega lá? Porque não é algo natural, né? E aí, isso tudo tem que estar dentro, porque a gente espera, por exemplo, que a criança, ela domine, por exemplo, na aritmética básica, até seus 6 anos, ela domine esse trabalho com os números, que ela consiga estabelecer a contagem. Mas não aquela contagem de memorizada, simplesmente 1, 2, 3, 4, 5, 6. Daí se você pede para ela contar, por exemplo, a partir do 5, ela não sabe, ela precisa voltar lá no 1. A criança precisa saber estabelecer uma contagem independente do número que tiver. Tá no 5, ó, a partir do 5 conta até 10. 6, 7, 8, 9, 10. Ela precisa ter essa habilidade desenvolvida. Como que a gente faz isso nesses primeiros anos, nessa educação infantil? Como que se dá essa preparação considerando todos esses elementos que eu coloquei para vocês? A gente vai responder isso daí. A formação numérica, como o número ele é formado, o valor posicional, a questão de unidade, dezenas, como que isso é estabelecido, a ordem dos algarismos dentro dos números. Se eu falo 12, qual é essa ordem? 12. O que é 12 para criança? 12 é uma dezena, 2 unidades. Antes eu vou trabalhar com as unidades, depois eu vou para as dezenas, depois, né, na matemática básica até 6 anos, a gente vai até aí. Depois a gente vai para centenas, a formação numérica, valor posicional, unidade, dezena, centena. Isso tudo precisa ser, seguir uma linha de progressão contínua. A gente precisa ensinar a questão da geometria básica. Então, as formas básicas, noções espaciais de medição, localização de objetos, mas da própria criança. A criança precisa ter a própria noção espacial. E como que a gente faz isso? Desenhos, dobraduras, pintura, noção espacial, ordenar o espaço que o circunda, que a própria pessoa está inserida, a realidade ali se apresentando. Como que a gente desenvolve? Geometria básica, claro que ela vai usar formas básicas, né? O quadrado, buscar objetos que tenham o formato de um quadrado, depois montar um quadrado, depois ter um quadrado diante dela. Isso tudo a gente precisa ensinar. Não dá para acreditar que a criança vai sozinha estabelecer tudo isso. E aí, claro, algumas habilidades, elas são naturais, mas algumas não são naturais, precisam ser verdadeiramente ensinadas. Aí depois a gente tem, por exemplo, a partir dos 7 anos, o que precisa estar estabelecido a partir dessa idade? Transcodificação, isso aí que eu falei. E a transcodificação, ela vai ter uma relação muito clara com a linguagem, a aprendizagem da linguagem, as habilidades que a gente desenvolve lá na alfabetização. Então, por isso que tem vários autores que vão dizer que as habilidades de linguagem, né, linguagem escrita e tudo mais, leitura e escrita, se correlacionam com habilidades aritméticas, porque ela precisa desses conhecimentos para estabelecer essa transcodificação, para estabelecer essa compreensão do que ela ouve com o que ela precisa colocar e transcodificar ali, e vice-versa, né? Cálculos escritos, cálculo por aproximação, raciocínio aritmético, fluência em matemática, a velocidade depois de aprender um conceito, memorização de fatos numéricos, tudo isso são etapas que precisam estar presentes no ensino da matemática.
e precisa seguir uma ordem de progressão, uma sistematização, porque é isso que vai permitir com que a criança compreenda e tenha uma base bem estabelecida. E veja que interessante, eu gosto muito dessa definição, assim. A minha foto tá bem em cima, mas ó, aí tá ruim essa imagem, mas quem entrar na oficina a gente vai explorar isso aí melhor. Então tem habilidades que são inatas. Então a criança muito pequena, ela já consegue ter uma noção de senso numérico, ela já consegue ter um cálculo aproximado, uma estimação. Ela consegue, por exemplo, se apresenta para a criança assim, ó, uma mão com bala. Eu tenho essa mão aqui com bala e tenho essa mão com bala. Aí você pergunta para a criança, qual você quer? Aí ela, criança pequena, criança de 3, 4 anos, ela vai, eu quero essa. Porque ela vê, ela consegue estimar que isso daqui, isso daqui é mais do que isso, né? Essa estimativa aqui, essa aproximação. Isso aí a criança tem naturalmente. Mas essa conexão dessa quantidade com os números arábicos, representações, a notação arábica, a soma, né, disso com isso, que dá um outro todo, né, essas partes que dá um tanto. Isso não é natural. E o que a gente tem visto? A gente tem visto que as crianças de 3º, 4º ano estão presas a conhecimentos básicos, aquilo que ela não precisaria de instrução. Ela nem precisaria estar na escola para perceber que aqui eu tenho mais do que aqui, que eu só tenho 1. Isso daí é senso numérico. Então, as crianças estão presas nesses conceitos muito primitivos. A verdade é essa. E essa ausência de instrução, de intervenção, de reforço, de ensino explícito e sistemático, a consequência é que essas crianças não avançam. Mas não avançam por quê? Às vezes a professora não consegue identificar onde está o problema dela. Onde é que ela está presa? Onde é que ela ficou e não conseguiu ir para frente? Ela ficou lá atrás, ela ficou lá naquele conhecimento que deveria ter sido consolidado nos primeiros anos, até 6 anos, para depois avançar a partir dos 7 anos, a partir dos primeiros anos do fundamental. Então, nada disso fica claro para ninguém, nem para a criança, nem para a professora. Então, a gente precisa clarear isso aqui. Então, a aquisição de habilidades secundárias, né, essas habilidades que estão aí em rosa, né, algarismos, notação arábica, narração, prática, princípio aritmético, contagem, nada disso é natural. Isso precisa de ensino explícito e sistemático. E não é possível aprender em um ambiente sem conexão, que seja só divertido porque é divertido. Sem conexão. Isso porque aprender exige da memória de trabalho. E isso tudo aí vai estar relacionado com os pilares do aprendizado, tá? Assim como na alfabetização, o ensino explícito, quando a gente ensina parte do que é mais simples, depois vai para o outro, sistematiza isso, facilita a forma com a qual o cérebro aprende, porque ordena a memória de trabalho e libera espaço para aprender cada vez coisas mais complexas, coisas mais novas, coisas que eu não conseguia fazer e que agora eu preciso, mas que eu preciso de conhecimentos, fatos e procedimentos prévios. Então, tudo isso precisa estar dentro do ensino, da matemática. Se não tiver, vai acontecer isso daí. Crianças de 3º, 4º, 5º ano presas a habilidades inatas, que nem precisariam da escola, que se ela estivesse só lá, brincando, lá no meio do parque, ela ia estabelecer algumas noções de senso numérico, algumas noções. Então, a gente precisa dar conta de saber o que preenche cada caixinha da matemática, não ter medo de saber que precisa ser ensinado sim, e também saber aquilo que é mais natural, aquilo que é mais simples, aquilo que eu não preciso fazer muito esforço, né? Porque tem coisa que também, às vezes a gente passa muito tempo se esforçando em querer estabelecer e aquilo lá é muito simples, não precisa também, tá? E aí, para fechar aqui essa aula, né?
Eu trouxe aí uma frase que eu gosto bastante do Rui Nunes, de um livro A Ideia da Verdade e a Educação, já que eu falei para vocês que a finalidade da educação é a verdade e a matemática ajuda com essa finalidade, porque é uma disciplina totalmente voltada em mostrar as verdades das coisas. Então, a gente precisa saber que sem leitura, sem estudos, sem pesquisa, sem reflexão, não se consegue adquirir conhecimentos nem buscar e difundir a verdade. Então, veja só, isso aí é uma frase pra gente, nós, professoras. Porque é o seguinte, se a gente sabe que a educação é buscar a verdade, se eu não leio, se eu não estudo, se eu não pesquiso, se eu não reflito sobre as minhas práticas, se eu não coloco a mão na cabeça e falo, não tá funcionando, não tá dando certo, eu não consigo adquirir conhecimentos, eu não consigo me questionar. A primeira questão de eu querer fazer alguma coisa, eu preciso questionar que essa coisa não tá funcionando do jeito que eu tô fazendo, né? Então eu preciso querer primeiro achar a verdade, né? Então isso é muito inerente à profissão do educador, do professor, né? Da professora. E que não tenhamos medo de buscar aquilo que não sabemos naturalmente. E não sabemos mesmo. E não adianta a gente querer. Se eu não sei, como que eu quero que o aluno saiba, né? Não dá. É impossível, né? E aí, fica esse convite para vocês. Deixa eu tirar isso aqui. Fica esse convite para vocês participarem dessa oficina. A oficina vai ser no dia 17 de junho, das 8 da manhã ao meio-dia. Então vai ser ao vivo, vai ser num ambiente muito legal, de interação, vocês vão poder perguntar, vão poder tirar dúvidas, né? É uma oportunidade muito legal, sempre quando é ao vivo, mas claro que quem não conseguir assistir vai ficar salva depois por 1 ano. E é o seguinte, quem entrar nesses primeiros dias, né, nós abrimos a oficina na sexta-feira. Então, quem entrar nesses primeiros dias vai ter acesso, além da aula, dessa aula ao vivo, e da gravação, obviamente, e do material da aula, do material, assim, que eu vou usar nos slides, vai ter acesso ao material de atividades, né, para colocar tudo isso em prática. Então, eu preciso que a criança aprenda cada etapa da matemática. Vai ter um material de atividades de matemática para desenvolver cada uma dessas etapas. Então, é de uma forma inédita, não vai ter de novo dessa forma. E quem quer aprender, né, quem quer garantir tudo isso aqui, esse despertar da matemática para si mesma e, consequentemente, para as crianças, participem da oficina. E se vocês tiverem alguma dúvida sobre o conteúdo, sobre alguma coisa, sobre a oficina e tudo mais, pode escrever aqui para mim, eu tô aqui por aqui, posso dar uma olhada. Assim como também vocês podem comentar aqui direto oficina para receber o link diretamente no direct. Daí vocês vão receber o link no direct, clica lá, tem a página completa da oficina e dá para garantir sua vaga lá direto e pronto. A NET, já garanti minha vaga, é isso aí, NET, muito bom. Te espero no dia 17, vai ser 17 de junho, pela manhã, um sábado, das 8 às 12 horas, e aí a gente vai conversar bastante sobre matemática. Como colocar esse ensino aí nos eixos, né? Porque, olha, a matemática não precisa ser uma disciplina, um bicho de 7 cabeças, não foi para isso que ela foi pensada. A Lúcia, ótimo, Lúcia, te espero também, muito bom. Bastante gente aqui já garantiu a vaga. A Rosimeire, já estou dentro, tô ansiosa, eu também. Vai ser muito legal, vai ser muito legal. Eu falei hoje, né, escrevi hoje nos stories, eu amo preparar aulas, gosto muito de ensinar, gosto muito de clarear para outras pessoas que vão ensinar. E vai ser bem, assim, diretiva. Como eu disse, vai ter a teoria, porque vocês precisam também, né, para conseguir defender o posicionamento. E também ter, assim, a certeza de estar no caminho certo, né? E o que dá essa certeza é a gente ter o conhecimento, né? Então, o conhecimento teórico, ele é muito importante.
mas também conseguir colocar isso em prática. Então, precisa ter prática. A Deia, não vou poder fazer agora, tô meio corrida, mas não vou deixar de participar. Deia, não tem problema você não poder participar ao vivo, mas garante sua vaga, né? Porque, como eu disse, por essa condição, por esse preço e tudo mais, não vai ter de novo. Então vai ser tudo separado, nem sei quando vai vir a ter, né, a gravação da oficina, o material disponível e tudo mais. Então, precisa garantir já para poder ter lá, tá ali, Eli, eu tô dentro, isso aí, te espero. Então, você garante sua vaga e assiste a gravação depois, não tem problema. A Geisa, nessa única oficina dá para todo o assunto? Olha, Geisa, o objetivo é que dê. Se não der, teremos outra, obviamente, que incluso dentro do preço que vocês já pagaram. Então, a ideia é que dê sim, é que a gente consiga fechar esses assuntos sim. Vocês vão ver, gente, que no fundo de tudo, as coisas elas estão ali conectadas, sabe? As etapas, quando a gente vê as etapas de um todo, numa forma toda, a gente consegue entender, olha, a etapa que compreende, para chegar aqui eu preciso fazer isso, isso, isso. Quando a gente consegue compreender esse todo, a gente vê que não precisa de muita enrolação, sabe? Não precisa de muito floreamento, porque eu vou seguindo um encadeamento de ideias, eu vou seguindo uma sistematização, tá? Então a ideia é que dê sim dentro desse horário. Caso não dê, aí a gente marca no próximo sábado, já fica pro dia 24, caso não dê, o período da manhã também, para poder fechar o assunto. Obviamente, como eu disse, fechado dentro deste valor, tá? Então pode ficar muito, muito tranquilo. A Ana, quando eu voltar eu vou me inscrever. Eu te espero, Ana. Deus te abençoe. Deus te abençoe. A Deia, já sou aluna, né, do Casa de Letrinha, eu sei, mudou minha vida e não vou perder essa oficina porque eu sei o quanto você é cuidadosa com tudo. É isso mesmo. A ideia, inclusive, dessa oficina, ela surgiu por demanda das alunas, né? Das alunas do curso de alfabetização que falaram, agora eu quero alguma coisa de matemática e tudo mais. Só que eu decidi fazer em formato de oficina porque aí eu já tenho o feedback de vocês ali, é algo mais rápido, é algo mais dinâmico, e aí eu decidi experimentar fazer dessa forma, assim, e eu tenho certeza que vai ser muito legal, porque vai ser uma aula, um aulão, assim, não é nem uma aula, né, gente, vai ser praticamente, é um curso, né, que vocês vão, é um curso ao vivo, assim, na verdade é isso, é um curso ao vivo, porque a gente vai ter ali tudo que teria dentro de um curso, inclusive os materiais, inclusive tem muito curso que tem só a teoria ou tem só a prática, mas não tem os materiais para você colocar em prática, que você tem que caçar outros materiais. E dentro da oficina, né, dentro do material, vai ter tudo, né? Então vocês têm a oportunidade agora de ter tudo isso junto, numa coisa só. E é isso. A ideia é passar, então, como eu disse, nessas etapas da... Lídia, eu ia falar isso agora, Lídia. Habilidades do 1º ao 4º ano, não. A ideia é ir até as habilidades do 2º ano no ensino fundamental. Então, a gente vai até as habilidades do 2º ano do ensino fundamental. Educação infantil, toda a base, né, que, assim, deveria ser na educação infantil, mas vamos chamar de base, toda a base da matemática, habilidades naturais e não naturais, quais são elas, como desenvolvê-las, depois as primeiras etapas do ensino fundamental, 1º e 2º ano, tá? A ideia é isso dentro da oficina. E com os materiais garantidos nesse desenvolvimento básico, inicial, que infelizmente é o que escapa, né? Por que esse conhecimento, a gente centrar as ações nessa etapa? Porque é o que baseia tudo, né? É o que vai garantir todo o avanço que vem posteriormente. Então, todo o avanço posterior, ele vai vir de uma maneira muito mais orgânica e
simples, né, o entendimento das outras etapas, depois de dominar essa base toda. Então, por isso que tá centrado nessa base. Ah, e não é uma questão de idade, né? Então, eu tô falando essa referência até o 2º ano, mas não quer dizer que crianças de 3º ano não sejam envolvidas, porque se a criança do 3º ano tem dificuldade em aprender matemática, tá com várias lacunas, igual eu falei, crianças do 3º e do 4º ano estão presas a essas habilidades naturais, a só ter essa noção de senso numérico, não tem outras noções que precisam ter de matemática. Então, quer dizer que, apesar delas estarem no 3º e 4º ano, elas precisam voltar para as habilidades básicas lá, né? Então, a gente não tá preso à idade, nem à etapa em si, né? Só para vocês terem mais ou menos, acho que ficou claro isso, né? O que mais, gente? Bom, acho que é isso. Acho que foi tudo respondido. E quem já tá inscrita, seja muito bem-vinda, né? No dia 17 a gente se encontra, 8 horas da manhã. Como diz meu marido, sábado de manhã é sempre um sábado perdido, né? A gente fica meio assim perdida, sem saber o que fazer. Então a gente vai estudar juntos. A gente vai estudar juntas e aí depois sai pra almoçar, aproveitar o sábado, aproveitar a festa junina que deve estar rolando por aí. Perguntaram, tem certificado? Sim, certificado. Vai ter certificado. Eu só não lembro as horas. Eu não sei se na página tem essa informação. Eu acho que na página tem a informação, mas se não, tem certificado. A Marina comentou, o menino aprendiz. Quando a criança não sabe o básico, ela não avança em nada. Exatamente, essa é a ideia. É igual eu falo para vocês na alfabetização, né? Então a gente precisa garantir as etapas básicas, garantir a aprendizagem básica para depois a criança ir avançar. A Nayara, prazo, você diz o quê? Prazo de acesso vai ter 1 ano de acesso. Então vai ter a aula ao vivo, os materiais, tudo mais, e 1 ano de acesso depois a tudo isso. Gente, então acho que é isso. Finalizamos o custo. Iracilda, comenta aqui, ó, gente, quem quer ter mais informações, comenta aqui, oficina, aí você vai receber a informação no direct. E se vocês tiverem alguma dificuldade não receberem, vocês me chamem lá no direct também, que daí eu passo para vocês, tá? Mas todas as informações estão nessa página. Comenta aqui para receber. E é isso. Eu espero vocês, tá? Desde já, como eu tava falando, sejam bem-vindas. As alunas que já estão matriculadas, que já estão dentro, parabéns pela decisão, que é isso, né? Sem leitura, sem estudo, sem pesquisa, sem reflexão, não dá para adquirir conhecimentos, nem buscar e difundir a verdade, que no fundo é a nossa finalidade enquanto professoras, né? Ajudar na construção da verdade aí. Viviane, na oficina... Ai, peraí. Ensina a partir do reconhecimento dos números. Vai ter esse conhecimento lá, mas tem coisa antes. Tem a lógica, né? Então, como que a gente estabelece a lógica? A lógica é o quê, né? Uma sequência, sequenciamento. Tem várias questões na lógica. Tem a comparação, o subtising, né? Então, a gente vai ver o que faz parte de cada etapa, tá? Até, obviamente, o reconhecimento dos números, a relação número-quantidade, a contagem, né? Enfim, tudo o que vem dentro da matemática. Então, tem tudo. Vai ter todo o conhecimento básico, vai ter lá, sim. E, claro, noções de contagem, né? Essas etapas iniciais dos cálculos matemáticos. Certo, gente? Então, boa noite para vocês. Até dia 17 e até mais. Tchau, tchau.